Olá, amado irmão, olá, amada irmã. Jesus é o nosso Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando você nesse dia, que o Senhor possa, de fato, estabelecer o reino dele na localidade onde você está. Basta nós invocarmos o nome dele que ele vai se achegar diante de nós, vai se achegar perto de nós, e aí nós temos uma comunhão gostosa, uma comunhão boa para com esse Deus e esse Senhor maravilhoso. Amém? Então que o Senhor possa, de fato, abençoar você nesse dia de hoje. Hoje nós estamos trazendo para vocês aqui uma palavra com respeito ao ministério de oração. Uma palavra com respeito ao encargo que a igreja no seu coletivo tem, que é orar um pelos outros. Em diversos lugares, diversas partes na Bíblia, tem os aconselhamentos, ensino e doutrina dos apóstolos para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Pudéssemos nos doar em oração uns pelos outros. E eu quero trazer para os irmãos aqui hoje, em especial para a igreja que está em Colatina, se tem algum outro irmão de outra localidade assistindo esse vídeo, que se sinta abençoado, se sinta abraçado pela igreja que está em Colatina, e que o Senhor possa abençoar também você e a sua localidade por meio dessa palavra, por meio desse pequeno compartilhar, dessa pequena comunhão que nós vamos ter hoje. Amém? Eu quero ler para os irmãos aqui, os irmãos que estão assistindo, Atos capítulo 12, no seu versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Amém. Eu quero, irmãos, trazer aqui e ressaltar alguns pontos desse texto. O primeiro ponto aqui é que Pedro estava em uma situação em que ele não conseguiria de maneira alguma, hipótese alguma, de maneira natural, sair daquela prisão. De maneira humana, ele não tinha recurso humano que pudesse o livrar daquela prisão. E hoje, em nosso meio também, existem irmãos e irmãs que estão também aprisionados em seus próprios medos, em seus vícios, em seus pecados. Tem irmãos em nosso meio que está aprisionado, como Pedro estava aprisionado, que de maneira natural, de hipótese alguma, eles vão conseguir sair dessa prisão, seja ela na mente. Eles não conseguirão sair de maneira natural. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a igreja passou a orar por Pedro. Aqui no versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, irmãos, a igreja passou agora a orar por Pedro. Incessantemente orar por Pedro. Orar a Deus por Pedro. E Pedro foi liberto daquela situação que aos olhos humanos jamais ele conseguiria sair. Então, irmão, eu convido a você, amado irmão, convido a você, amada irmã, convido a igreja que está em Colatina a se unir mais em oração uns pelos outros. Pois dessa maneira, os irmãos que estão em nosso meio, que de alguma maneira está preso, está recluso
ele seja liberto em nome de Jesus. Que a igreja então possa se sentir sensível a orar incessantemente por cada irmão que está em nosso meio. E assim o Senhor irá mandar um milagre, o Senhor irá mandar um anjo, irá mandar uma resposta para cada irmão e para cada irmã e serem libertos e poderem viver a vida da igreja em Colatina, a igreja que está em Colatina. O outro ponto, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos, para mim ser breve, porque essa é uma pequena palavra, um pequeno compartilhar, como eu já disse. Eu quero ler aqui no versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. Fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Irmãos, eu entendo aqui por esse texto de que a igreja não estava em oração, ela não estava em oração incessante por Tiago. Eu acredito que quando Tiago veio a ser passado ao fio da espada, a igreja foi desperta. Ela se despertou e agora ela passou a orar por Pedro, que também estava na mesma situação. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos de fato estar despertados no Espírito. Passarmos a orar incessantemente uns pelos outros. Para que nós não venhamos a perder mais e mais Tiagos em nosso meio. Vamos despertar agora. Vamos orar agora. Vamos invocar agora. Vamos nos alimentar da palavra agora. Alimentar os conservos a seu tempo agora. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos quem é o nosso Tiago. Nós não sabemos. O nosso Tiago pode ser o nosso filho. O nosso Tiago pode ser o nosso irmão, pode ser a nossa avó, nosso avô, nosso pai, nossa mãe. Não sabemos. Então por que não orar agora, antes que eles venham ser passados ao fio da espada? Como Tiago foi passado. Eu peço aos irmãos que levem diante do Senhor essa palavra. Invoquem ao Senhor. Medite no que está sendo passado para os irmãos agora. E aí vocês, como igreja, passarem a orar incessantemente uns pelos outros. Não deixar esse encargo somente sobre um ou outro irmão. Porque aqui nós vemos que aqui é a igreja orando pelo apóstolo. E não o apóstolo orando pela igreja. A igreja se uniu e orou pelo apóstolo e o apóstolo foi liberto. Então, irmãos, não fique aí na sua mente cogitando de que o irmão ali é ele que ora, ou a irmã ali é ela que ora. Não, todos nós podemos orar juntos, incessantemente uns pelos outros, para que o Senhor possa de fato estabelecer o reino dele entre nós e nos salvar diariamente de toda e qualquer situação. Amém? É isso que eu queria passar para os irmãos, de que o encargo de oração, ele é um encargo da igreja. Então que a igreja que está em Colatina, a igreja que está espalhada pelo mundo, possa abraçar esse encargo e de fato dispensar esse encargo em oração uns pelos outros. Pois nós estamos passando por alguns momentos tão difíceis, de pandemia, muito medo, muito pavor. Então, irmãos, vamos orar incessantemente uns pelos outros para que o Senhor possa libertar todos os irmãos, todo e qualquer irmão que está em nosso meio, que está aprisionado, que está precisando realmente desse poder que o Senhor nos deu. Ao invés de ficarmos perdendo o nosso tempo com o celular, com Netflix, com outras coisas que nos impedem de fato exercer esse poder que o Senhor deu em nossas mãos. Amém? Jesus é nosso Senhor, que o Senhor possa abençoar o seu dia, a sua noite ou a sua tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E esse era o meu pequeno compartilhar com vocês com respeito à oração e o encargo de oração da igreja. Jesus é o nosso Senhor. Ao invés de ficarmos perdendo o nosso tempo com o celular, com Netflix, com outras coisas que nos impedem de fato exercer esse poder que o Senhor deu em nossas mãos. Amém? Jesus é nosso Senhor, que o Senhor possa abençoar o seu dia, a sua noite ou a sua tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo.
E esse era o meu pequeno compartilhar com vocês com respeito à oração e o encargo de oração da igreja. Jesus é o nosso Senhor.